Bom dia, professor. Bom dia, Tânia. Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo certo? Aham. Aqui, vocês vão entrando, vão colocando o nome de vocês, tá? Para a gente depois colocar a presença. Vai entrando, vai colocando o nome, tá bom? Para a gente ter a presença. Pô no meu chat. Bom dia. Vamos esperar um pouquinho, que ainda não deu. Bom dia. Você leva o nome no chat? É isso, coloca o nome para a gente poder computar a presença, tá? Tem que colocar. Todo mundo que for entrando vai colocando o nome no chat, para depois a gente ter presença. Ok? Temos ainda um tempinho. Vai começar ainda. Falta um minutinho. Então, todos colocando o nome no chat, tá? Para a gente computar a falta, presença. Olha só, a gente vai dar uma olhadinha hoje, voltar com o capítulo 7. O capítulo 7 eu havia explicado para vocês já, que é sobre Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, tá? Então, eu já tinha explicado, mas eu vou retomar. Por quê? Porque no capítulo 8, a gente vai tratar de independência do Brasil. E aí a gente dá uma lembradinha, né? Volta um pouquinho para a gente ver o início desse processo de emancipação política brasileira, tá? Do desligamento, né, do Brasil em relação a Portugal, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje, a matéria de hoje, ela está relacionada à matéria que eu já expliquei, mas vocês não devem nem estar lembrados direito, né? Da explicação. Bom dia. Deixa eu só ver aqui o acesso meu à internet, se está tudo ok. Para a gente... Tá tudo ok, tá? Então, olha só. Nós vamos ver aqui, no capítulo 7, a crise do sistema colonial. O que é essa crise do sistema colonial? É o momento em que o Brasil ele passa, através de alguns grupos, né, de algumas pessoas, a rever esse conceito do Brasil estar ligado a Portugal e de ser explorado a Portugal, né, explorado por Portugal. Então, esse sistema colonial que o Brasil vivia, do Brasil ser colônia de Portugal. Então, esse processo de Brasil ser dependente é que entra em xeque nesse momento de crise, tá? E como que essa crise, ela se instala no Brasil? Bom dia, professor. Bom dia, Alice. Olha só, não esqueçam de ir colocando seus nomes no chat, tá? Todo mundo, para depois eu poder mandar a listagem para computar as presenças de vocês, tá bom? Então, toda vez que vocês forem entrar nas aulas, sempre tem que colocar o nome, tá? Essa crise do sistema colonial, então, ela tem início no século XVIII. Então, nós tivemos alguns momentos de revoltas no Brasil, só que essas revoltas, elas são chamadas de revoltas coloniais, e essas revoltas, elas acontecem, mas não dão em nada, né? Essas revoltas que ocorrem, como, por exemplo, uma revolta que aconteceu em Minas Gerais, a revolta de Filipe dos Santos. Eles contestaram o poder de Portugal no Brasil, porém não conseguiram nada com isso, né? Então, eles não conseguiram o resultado desejado. E
o que começou a fazer realmente parte desse processo? O Brasil, ele tinha descoberto o ouro, né? Na segunda metade do século XVIII, essa descoberta de ouro no Brasil, ela levou cidades, né, de Minas Gerais, que eram produtoras, né, de ouro, como Vila Rica, Mariana, Sabará. Essas cidades, elas aumentaram muito o seu potencial comercial e o potencial também de população, populacional. Teve um aumento populacional muito grande nesses locais, né, das cidades mineiras. E o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro também tinha crescido bastante. Então, o comércio de produtos, não só do ouro que era retirado, mas do couro, do tabaco, do algodão, o açúcar. Então, em várias regiões do Brasil ainda, como Salvador, o Rio Grande do Sul também, houve um comércio mais intensificado, tá? Um minutinho só, gente, é porque hoje eu estou aqui em outro local e estão batendo aqui na porta. Ô, moço, eu só não posso atender que eu estou trabalhando. Não, moço, muito obrigada. Bom dia. Desculpa, tá, gente? Uma pessoa passando na porta aqui, vendendo, né? E eu não vou comprar e estou aqui na aula, né? Mas voltando aqui, tá, pessoal? Vocês me desculpem aí. Essa questão de aumento, né, de comércio, ela influenciou muito a arrecadação também aqui no Brasil de mais dinheiro. Só que para Portugal, se estava, né, tendo mais lucratividade, mesmo tendo mais lucratividade, eles queriam mais impostos. Então, por exemplo, entre 1735 e 1759, produziu-se por ano no Brasil 2,9 mil quilos de ouro. Então, era bastante coisa. E tinha esse crescimento, né, de produção de ouro, tinha o crescimento de comércio, com atividades comerciais concentradas em Minas, concentradas no Rio de Janeiro, mas também no sul do Brasil, em Salvador, tinham exportações, o Brasil estava fazendo mais exportações de produtos, principalmente produtos agrícolas, tá? Só que, mesmo assim, Portugal queria ganhar mais dinheiro. Portugal queria explorar mais o Brasil, principalmente nesse momento de maior riqueza aí. E como que eles iam fazer isso? Eles iam fazer isso cobrando mais impostos. Então, essa questão de impostos, ela falava muito alto para as pessoas, para a população produtiva do Brasil. E também para os mais pobres, né? Tanto para aqueles que eram produtores, mineradores, né? Aqueles que eram proprietários de terras, que eram considerados a elite, os grandes comerciantes do Brasil, eles eram considerados a elite, mas também as pessoas mais pobres. Então, a cobrança de impostos, ela era em cima de toda a população. E justamente por causa da cobrança de impostos, né, ser mais alta, que aconteceram essas revoltas chamadas revoltas coloniais, em Salvador, em Minas Gerais, né? E o que o governo português aqui no Brasil ele fez com essas revoltas que antecederam, por exemplo, a Inconfidência Mineira? Eles instauravam devassas. O que eram essas devassas? Eram investigações mais minuciosas, né? Eles faziam investigações para saber quem estava no controle de grupos que eram grupos revoltosos. E, através deles fazerem essa devassa, eles descobriam os autores, os envolvidos, pegavam esses envolvidos e puniam essas pessoas. Puniam com o degredo, que é o exílio, e puniam também com a morte. Naquela época, a morte, ela era a morte por enforcamento e era na frente de todas as pessoas, em praça pública, né? Para quê? Para mostrar quem é que comandava o Brasil, que era Portugal. Então, não havia
o motivo das pessoas fazerem revolta para os portugueses, porque para os brasileiros havia motivos de sobra, né? E principalmente relacionado ao aumento dos impostos. Aqui no Brasil, essa crise do sistema colonial, essas revoltas que aconteceram antes mesmo da Inconfidência Mineira, e também o caso que a gente vai falar, né, da Inconfidência Mineira e da revolta da Conjuração Baiana, eles foram influenciados pelos iluministas também. Então, vocês vejam que o movimento iluminista ele foi muito importante para realmente colocar pessoas para pensar como era o mundo naquela época, e principalmente um mundo de opressão, de domínio, né? Domínio de países, né, que eram os reinos naquela época, sobre as suas colônias. Então, dentro desse pensamento iluminista, aqui no Brasil começou a se questionar esse pensamento mesmo político de dominação, tá? Ó, pessoal, não esquece, quem está entrando agora, vai colocando o nome, tá? Para a gente poder colocar a presença. Então, coloquem seus nomes. Bom dia aí para quem eu não tinha falado bom dia, que entrou, tá? Em relação a essa difusão aí, né, das ideias iluministas, pensava-se muito no aspecto de liberdade econômica, de liberdade política, tá? E esses pensamentos, né, relacionados ao iluminismo, eles foram vindo para o Brasil através de estudantes que eram filhos de pessoas mais ricas que iam para a Europa, principalmente para Portugal. Lá eles tinham contato com livros, com rodas de conversas, né? E as pessoas falando desses ideais iluministas, da separação dos poderes de Montesquieu, e vinham para o Brasil com esse pensamento, tá? Também tem essa questão da independência dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos que vocês viram, que foi feito baseado também no pensamento iluminista. A Revolução Francesa também foi baseada no pensamento iluminista. E também aqui na América teve a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana que foi feita por negros haitianos, né? Então essas três revoltas, elas servem de inspiração também para os revoltosos no Brasil, tá bom? Aqui, gente, no Brasil, passaram a haver reuniões, principalmente no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, na Bahia. Eram reuniões para organizar pensamentos sobre o que fazer no Brasil com esse pensamento iluminista. Então, eram reuniões onde se falava do pensamento iluminista e esse pensamento iluminista, como que ele poderia ser aplicado aqui no Brasil nos moldes da independência dos Estados Unidos e também da Revolução Francesa. O que poderia ser feito no Brasil? Poderia ser também feita uma república, né? Poderia ser feita uma revolta. Então, algumas pessoas, né, que formavam esses grupos, elas começaram a questionar, baseadas no pensamento iluminista de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Eles passaram a se encontrar e só que eles discutiam de tudo, tá, gente? Eles discutiam de questões astronômicas, questões de medicina, a questões políticas, sempre inspirados no pensamento iluminista. Então, essas reuniões, elas passaram a existir no Rio de Janeiro, principalmente, no início dessas reuniões, só que aí o governo português aqui no Brasil ficou sabendo dessas reuniões e mandou fazer a tal da devassa, que era o quê? Que era essa investigação mais minuciosa. Para quê? Para poder observar quem é que estava por trás dessas reuniões. Tudo bem, eles fizeram essa devassa, né? Isso já em 1794. Eles fizeram essa devassa, mandaram fechar, né, essas reuniões, né, esse clube que eles formaram aí. Então, as reuniões não puderam existir mais. Durante 2 anos, os principais líderes, né, dessas reuniões, eles ficaram presos até a devassa ser completada.
E depois que essa devassa foi completada, essas pessoas foram soltas por causa de falta de provas, tá? Então, é para vocês observarem que realmente tudo que se fazia aqui no Brasil, inclusive reuniões secretas, né, elas eram descobertas pelo governo português. E tinha cunho mesmo, né, político. Então, esses movimentos separatistas, né, que queriam separar o Brasil de Portugal, eles sempre correram perigo. Eles existiram, mas eles corriam risco, porque se as autoridades portuguesas elas descobrissem, eles iriam realmente punir devidamente para servir de exemplo para outros grupos não fazerem a mesma coisa. Porque vocês vejam bem, Portugal, gente, ganhava dinheiro com o Brasil, principalmente nessa época da descoberta do ouro. Eles não queriam, de forma nenhuma, perder a lucratividade que Portugal tinha com o Brasil, tá? Agora, nós tivemos esses dois movimentos, que foi o movimento da Inconfidência Mineira, né, ou Conjuração Mineira, e da Conjuração Baiana, que ela é também chamada de Revolta dos Alfaiates. Elas foram mais aprofundadas. O movimento ele acabou sendo maior, tá? Então, por exemplo, a Conjuração Mineira. Essa Conjuração Mineira, ela foi em 1789, ela foi na mesma época da Revolução Francesa, tá? Que aconteceu aqui no Brasil, foi na mesma época que aconteceu na França, e vocês vejam, e os Inconfidentes se inspiraram também, né, nos franceses para poder fazer essa revolta. No Brasil, na região das Minas, 20% do ouro era destinado para Portugal, ou seja, todo o ouro que era arrecadado, aqueles 2,9 mil toneladas aí, quilos, aliás, de ouro que eram produzidos, 20% era para ficar para Portugal, que correspondia a 1/5, tá? Era um imposto que os produtores, né, de ouro, os mineradores, eles tinham que dar para Portugal. Então, era um imposto devido da região das minas, dos mineradores aos portugueses. O quinto, não satisfeitos com esse quinto, porque era assim, às vezes não se arrecadava muito ouro, não se produzia, não se tirava, né, tanto ouro, não se extraía tanto ouro. Então, ficava um pouco, os mineradores falavam, não, a gente não conseguiu o ouro necessário, então a gente fica para dar esse ouro depois, né? Nesse ano a gente não conseguiu a quantidade de ouro que era a quantidade necessária, que foi uma quantidade que nós tínhamos antes, então a gente arrecadou menos, a gente vai dar menos. O que Portugal começou a observar? Ah, não. Às vezes, os mineradores, eles vão fazer o quê? Eles vão deixar de dar o ouro mesmo tendo arrecadado, eles vão mentir, eles vão fazer uma trapaça, né? Então, os portugueses ficaram pensando que, às vezes, essa quantia, né, esse 20% aí de ouro, esse quinto de ouro, quando ele não era arrecadado, que poderia ser realmente algo mentiroso por parte dos mineradores e que eles estivessem fazendo algo ilícito aí, não falando realmente a quantidade que eles tinham arrecadado, tá? Então, o que os portugueses resolveram fazer? Vamos fazer o seguinte, se durante 2 anos o ouro arrecadado ele não for a quantia que é estipulada pelos portugueses, a gente vai fazer o que é chamado de derrama. Isso a partir de 1750, para vocês verem, metade do século XVIII, portugueses já começaram a instituir essa nova forma de cobrança sobre esse quinto. Então, se você passa 2 anos sem dar para os portugueses esse quinto do ouro, porque os mineradores disseram que arrecadaram menos ouro do que aquilo que eles precisavam, a gente vai fazer a chamada derrama. O que a gente vai fazer? Nós vamos exigir 100 quilos, 100 arrobas, desculpa, que daria mais ou menos
1.500 quilos por ano. Então, a gente não tem os 20%, então a gente vai fazer questão de ter o quê? 1.500 quilos de ouro por ano. Não deu esses 1.500 quilos de ouro por ano, a gente faz essa derrama. A gente passa, depois de 2 anos, a cobrar os impostos atrasados, ou seja, esse dinheiro, esse ouro aí que não foi arrecadado, ele seria arrecadado de qualquer forma. Mas como de qualquer forma? Se ficasse 2 anos sem arrecadação, a derrama seria proclamada e eles fariam um rateio do que é devido por toda a população. Ué, mas toda a população era produtora de ouro? Eles eram mineradores? Não, né? Mas quem não era minerador também teria que colaborar com o pagamento dessa derrama, com esse pagamento dos impostos atrasados, tá? O que eles faziam? Eles, por exemplo, eu era um comerciante, então eu teria que dar parte dos lucros do meu comércio para pagar essa quantia aí que não foi dada aos portugueses, vocês estão entendendo? Então, toda a população ela teria que entrar nesse rateio para poder pagar os impostos de 2 anos acumulados a Portugal. Então, para os mineradores, né, para aquelas pessoas que faziam a extração do ouro e também para a população mineira que entrava nesse rateio na época de derrama, era abusivo, né, dos portugueses. Eles fizeram isso aí, gente, essa derrama, eles fizeram algumas vezes, tá? Essa cobrança dos impostos atrasados. Em 1763, eles fizeram essa cobrança da derrama. Em 1771, eles fizeram essa cobrança da derrama. E em 1773. Então, de acordo com a diminuição da arrecadação dos impostos portugueses, eles iam fazer de alguma forma, eles iam fazer uma maneira, ver uma maneira aí de arrecadar realmente aquilo que eles queriam, tá? Lá em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro, foram feitos grupos também clandestinos, né? Para poder conversar, falar, né, a respeito do comando de Portugal, de como esse comando ele era executado e como que era abusivo, principalmente, gente, vendo essa questão da derrama, né? Então, esses grupos, né, que foram formados na região das Minas, também inspirados, né, nos conceitos, nas ideias iluministas, eles começaram a organizar um pensamento de se separar realmente de Portugal e de fazer do Brasil uma república. Então, a Inconfidência Mineira, gente, ela realmente ela teve um aspecto maior do que as outras revoltas coloniais que aconteceram no Brasil, tá? Por quê? Porque esse movimento, eles conseguiram alastrar, fazer o pensamento, né, de tornar o Brasil uma república, de que era realmente possível, eles fizeram esse pensamento se alastrar para outros locais do Brasil, tá? Até acontecer a independência. A nossa independência que foi em 1822. Então, até acontecer a independência do Brasil, vocês vejam, a Inconfidência Mineira ela foi em 1789, só que ela lançou essa semente que era a semente da separação do Brasil em relação a Portugal e da união dos brasileiros em torno desse pensamento. Então, foi uma sementinha, tá? Quem participava desses movimentos lá na região das Minas, principalmente em Vila Rica, eles eram proprietários, né, de escravos, eles eram donos de fazendas, eles eram donos das minas, então era a elite, tá, gente? Em Minas Gerais, quem participava dessas reuniões que tinha esse caráter iluminista, mas para
desenvolver esse pensamento de liberdade em relação a Portugal, eles eram membros da elite mineira. Então, eram os mineradores, os grandes fazendeiros, proprietários de escravos, né, os donos de minas, os funcionários públicos de altos cargos, os militares de altos cargos, advogados, né, que eram bem-sucedidos, religiosos, tá? Intelectuais, mas não tinha escravo, não tinha ex-escravo, não eram pessoas pobres, tá? Eram pessoas da elite. Algumas dessas pessoas, inclusive, elas tinham grandes dívidas já com a coroa portuguesa, tá? E dessas reuniões nasceu a ideia, então, da separação e da transformação, não do Brasil, tá, gente? Aí é que é o ponto. Porque esses mineiros, né, esses revoltosos aí de Minas Gerais, eles não tinham um conceito de tornar o Brasil uma república, mas eles tinham o pensamento de fazer de Minas Gerais uma república. Vejam só, eles pensavam na região das Minas, na região das Minas Gerais. Então, esses grupos que se formaram, eles pensavam em fazer a independência de Minas Gerais, eles pensavam em fazer uma república em Minas Gerais, tá? E dentro desse grupo, né, dentro dessas reuniões, eles pensaram o seguinte: vamos fazer uma revolta, vamos, através dessa revolta, tirar, né, o governador, que era o Visconde de Barbacena, naquela época, e quando ele for executar a derrama, que seria, mais uma vez, cobrados impostos atrasados, tá, gente? Então, quando fosse cobrada essa derrama, eles iriam fazer a insurreição, eles iriam fazer a revolta. Então, estava combinado, né? Diante dessa insatisfação aí que existia do povo mineiro em relação à cobrança da derrama, houve uma coisa aí que aconteceu, né? O que que aconteceu? O Visconde de Barbacena, que era o governador de Minas Gerais, ele ia cobrar a derrama, mas ele viu o seguinte: o povo está muito satisfeito. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo. Eu não vou cobrar a derrama agora. Ele suspendeu a derrama, tá? Só que no meio desses conspiradores aí, né, desse grupo que queria fazer a independência, né, de Minas Gerais, tinha um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis. Ele era um homem que tinha grandes dívidas com a coroa portuguesa. E ele participava dessas reuniões, ele era considerado inconfidente. Mesmo o Visconde de Barbacena, ele tendo suspendido a derrama, o que que ele fez? Ele foi até o Visconde de Barbacena e dedurou todos os programas, todas as ideias, tudo aquilo que os inconfidentes queriam fazer, tá? As reuniões, o que eles falavam, o que eles pretendiam, que pretendiam transformar a região das Minas em uma república, ser independente, separar de Portugal. Então, tudo isso, esse Joaquim Silvério dos Reis, ele foi falar, ele foi denunciar esses inconfidentes. Diante disso, o que que o Visconde de Barbacena fez? Bom, eu vou agora fazer a chamada devassa, né? Que é essa investigação, para eu saber quem são os traidores, quem são os conspiradores. E ele fez essa devassa. E foram 34 pessoas presas na região de Minas Gerais, tá? Essas pessoas, elas ficaram presas numa ilha chamada Ilha das Cobras. Elas ficaram 3 anos presas até sair a sentença. Entre essas pessoas estava o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, tá? Que a gente já viu sobre ele. E dessas 34 pessoas, todas elas não foram condenadas à morte, né? Algumas delas foram condenadas ao degredo, né? Que é o exílio. Elas tiveram que sair do Brasil, foram para colônias de Portugal na África.
e apenas o Tiradentes é que foi realmente colocada a pena maior, né, que foi a pena de morte. Essa pena de morte, como eu havia falado para vocês, que era um enforcamento e era em praça pública. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro, e, gente, tem mais um pouquinho de tempo, né? Mas eu vou continuando aqui com vocês rapidinho. Só para a gente ver agora o seguinte, olha, essa Inconfidência Mineira, com o Joaquim Silvério, o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, ele sendo enforcado, serviu, obviamente, de exemplo para outros grupos não fazerem a mesma coisa. Porém, foi o contrário. Houve um sentimento pelo Brasil inteiro de que o Brasil deveria estar mais unido para fazer a sua separação de Portugal, tá? E nisso nós temos a Conjuração Baiana, que aconteceu depois da Inconfidência Mineira. Então, teve um outro movimento de caráter separatista que aconteceu, então, na Bahia, tá? Essa revolta é chamada Revolta dos Alfaiates também, porque haviam muitos alfaiates que estavam liderando esse processo, e inclusive 2 alfaiates, no final das contas, eles foram presos, foram condenados, e eles foram condenados à pena de morte, né? Essa revolta aconteceu em 1798 em Salvador, e Salvador tinha sido a capital do Brasil até 1763, quando passou para o Rio de Janeiro, tá, gente? Então, Salvador era uma cidade que era a maior cidade do Brasil, tá? A maior cidade do Brasil era Salvador. Essa cidade, ela tinha um porto muito movimentado, por lá entrava e saía muitos produtos que eram exportados, que vinham para o Brasil também, né? Produtos agrícolas, vinham escravos, então a cidade de Salvador era bem movimentada para aquela época. Só que tinha muita desigualdade social. Existia uma pequena elite e a grande maioria da população era formada de pobres, tá? E negros. Tá? Então, tinha uma minoria branca que controlava toda a produção, todo o comércio, que eram fazendeiros, que eram donos de engenho, esses eram a elite, os grandes comerciantes, né? Essas pessoas faziam parte de um pequeno grupo. E tinha muita desigualdade, principalmente, gente, além dessa desigualdade social, a alta dos preços que estava embutida na carne, na farinha, ela reforçava essa desigualdade. Por quê? Porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Então, farinha e carne, que naquela época eram itens, né, importantes, né, para a alimentação, eram muito caros para serem comprados, né? Então, diante dessas desigualdades aí, muitas críticas lá em Salvador começaram a ser feitas em cima do governo português. E essas críticas, elas não vinham da elite. Essas críticas, elas vinham das camadas mais pobres. Essas camadas, né, esse sentimento aí de indignação que passou a existir nessas camadas mais pobres, ela também foi influenciada pelo pensamento iluminista, tá? Mas como as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, só que lá passava de boca a boca. Então, eram muitos grupos, né, que estavam nas ruas também, se encontravam nas ruas, e as pessoas que sabiam ler, escrever, que eram também pertencentes à elite, mas um pequeno grupo da elite que se envolveu nesse processo, eles passavam isso aí para as camadas mais pobres. Então, esse sentimento de indignação, de frustração, de impotencialidade aí, que realmente passou a fazer parte da população baiana, tá? E reuniões também foram feitas. Só que essas reuniões, elas eram realizadas por um grupo que era um grupo não da elite de lá, um grupo que eram pessoas, né, que não eram tão pobres, mas também não eram da elite, que eram oficiais do exército, pessoas de mais baixa patente, né, professores, cirurgiões. Então, ela era uma elite mais política, tá? Eram grupos políticos. Essas pessoas, então,
elas começaram a fazer reuniões e dessas reuniões saíam, por exemplo, panfletos que eram colocados nas praças, né, nos postes, eles distribuíam livros, eles começavam a conversar com as pessoas na rua, e essas ideias de liberdade, igualdade aí da Revolução Francesa passaram a circular, tá? Só que lá, gente, na Bahia, as pessoas que eram pobres, elas começaram a se engajar nesse processo de querer fazer parte de um movimento contra Portugal. Então, militares de baixa patente, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, marceneiros, escravos, ex-escravos, essas pessoas passaram a se engajar nesse pensamento de libertação, de separação do Brasil de Portugal, tá? Esses participantes, então, eles queriam fazer um levante. Eles pensaram, não, vamos fazer um movimento realmente de separação e vamos proclamar a República, tá? Dentro dessa proclamação da República, o que eles queriam que era diferente de Minas Gerais? Eles queriam o fim da escravidão. Essa é a grande diferença da revolta que aconteceu em Minas Gerais para a revolta que aconteceu na Bahia. Os revoltosos da Bahia, por eles serem pessoas, né, de baixas classes sociais e ter participantes ex-escravos, escravos, eles queriam o quê? A libertação dos escravos. Lá em Minas Gerais, não. Como a elite que participou desse processo, lá em Minas Gerais, eles não falavam de libertação de escravos, tá? Então, na Bahia, teve essa diferenciação em relação a Minas Gerais. Porém, eles também queriam fazer essa separação, queriam fazer uma república, queriam proclamar a independência. O que aconteceu mais uma vez? Foi feita uma devassa, por quê? Porque o governador viu que existia um grande perigo para o Brasil, né? Para, lógico, Portugal, né? Para Portugal, se lá na Bahia houvesse um movimento que foi um movimento de tentativa de independência também, como aconteceu em Minas Gerais. Então, o governador mandou fazer a devassa. Nessa devassa, eles descobriram as pessoas que estavam por trás, né, desse movimento, só que eles pegaram 41 pessoas que eram das classes baixas. Eles não pegaram ninguém, não prenderam ninguém que era um pouco de classe mais alta, tá? Todas as pessoas que foram presas, elas foram das classes baixas. E, como eu falei, entre elas, alfaiates. Foram 2 alfaiates mortos e 2 soldados mortos. O restante foi condenado a degredo. Então, as pessoas que eram das camadas mais baixas é que pagaram o preço por ter se revoltado contra Portugal. Agora, o importante disso tudo, gente, é que esses 2 movimentos, principalmente o movimento que foi de Minas Gerais, eles serviram, mesmo tendo enforcamento, morte, para mostrar para as pessoas, para não seguir o exemplo, né? Mesmo assim, serviu de exemplo para dar um aspecto de união para o Brasil. Vocês vão ver nesse processo de independência do Brasil que houve realmente mais união das camadas mais altas, é lógico, né? Mas desse pensamento de que o Brasil deveria se separar de Portugal, que já estava na hora. Então, a partir de amanhã, a gente vai observar como que foi esse processo do Brasil ter se libertado de Portugal, tá? Então, é isso que a gente vai ver. Olha só, o nosso tempo já vai estar acabando. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a isso tudo que eu falei, tá? E lembrando, quem não colocou o nome aí no chat, para colocar, tá? Para a gente computar a presença. Já vai acabar, né, a nossa reunião. Olha só, gente, obrigada pela participação, tá? Amanhã a gente vai conversar mais e aquilo que eu sempre falo,
Vocês, no meio da explicação, vocês podem, se quiser, pode perguntar, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou lá na minha sala de aula, pelo SAS, eu vou passar algumas coisas para vocês aí desse conteúdo de hoje, para que vocês possam ver. Oi? Vai ter alguma tarefa no meio desse conteúdo? Sandra? Então, eu vou passar um videozinho, tá? Explicativo, e depois eu vou dar algumas questões para vocês resolverem também, tá bom? Mas você vai mandar lá no grupo, falando em cima dos exercícios, né? Isso, aí eu